Aí está, bom dia pessoal. Quarta-feira, 16 de julho de 2025. Agora são exatamente 8 horas 10 minutos. Já ia falar 11 horas, é tanto hábito de falar 11 horas e alguma coisinha que quase que saiu 11 horas e 10 minutos. Mas não, é 8 horas e 10 minutos. Você pode ver pela serração, né? Serração que baixa, sol que racha. 8 horas 10 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, se torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, estou indo fazer manutenção do Moisés. Dia da manutenção do Moisés lá na Cove, zona norte da cidade. Tá marcado, tá agendado agora para as 9 horas da manhã. Antes que me perguntem, Daniel, caiu da cama? Daniel, o que tu tá fazendo na rua essa hora? Daniel, vai faltar corrida para mim. Até direcionei para o aeroporto, na verdade. Cove do lado do aeroporto, para quem não sabe. Até direcionei para o aeroporto, só no Comfort ligado. E se eu tocar bem no meu caminho, sem eu ter que fazer nada de desvio, eu faço, porque eu tenho 10 minutos de janela, né? A previsão de chegada é 8h50. E eu tenho que estar lá pontualmente entre 9 e 9h15. Então tem esses 10, 15 minutos aí, se eu considerar os 15 de atraso, pra fazer uma corrida no caminho. Mas tem que ser aqui, ó, 27 pila pra onde? Pra levar pra Luiz Volker, ok, pegar onde? Na Vicente Pereira de Souza, ali embaixo, mudado. Tá, fechou, paga pelo menos o meu deslocamento. Não é a melhor corrida do mundo? Claro que não. 27 pila pra Três Figueiras agora, Luiz Volker, se bobear lá pro Farroupilha. Se bobear lá pro Farroupilha, não, Luiz Volker, o Farroupilha ou é Carlos Uber ou é Matias José Bins, né? A Luiz Volker de cima não tem portaria. Mas enfim, Luiz Volker, Três Figueiras. Eu vou... é bem no caminho, né? E daí eu devo queimar esses 10 minutos que eu vou perder aí. E depois de lá, linha reta em direção a Cove, fazer manutenção no Moisés. Manutenção de 20 mil km, apesar dele não ter fechado ainda 20 mil, tá com 19.423. A Cove a gente agenda a cada 8 mil. Porque eles têm uma janelinha ali de marcação que às vezes chega a 2 semanas. Então, para evitar que o carro estoure a quilometragem, eles sempre abrem a janela de manutenção a cada 8 mil, né? Então eu fechei, a última revisão eu fiz com 9 e pouquinho. E quando fechou 17, semana passada, eu agendei. E dessa vez eu consegui um prazo curto, de 1 semana aproximadamente. Já foi mais. Em janeiro eu fiquei 3 semanas esperando a manutenção. O Gaspar, no caso, na época, estourou. Não lembro qual era a quilometragem, mas estourou. Mas não era responsabilidade minha, né? Era simplesmente da agenda da Cove. Mas enfim, tá tudo certo em relação a isso. Espero que eu não perca muito tempo lá sentado lá, né? Esperando. Que vamos combinar. O atendimento deles lá é moroso. Mas é isso, pegar Leonardo então aqui na Vicente Pereira de Souza, no Jardim das Palmeiras, e levar lá para Luiz Volker, no bairro Três Figueiras, e depois Cove. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. A manutenção, moço. É preventiva. Queria entender por que eles mexem no retrovisor, sabe? Tem umas coisas que não tem explicação, né, louco? Ah, eles testam tudo, é verdade. Poderia ter sido mais rápido, poderia. O carro ficou pronto 5 para as 9, para as 10. Eu recebi a notificação no meu e-mail. Se eu me lembrar agora, 10 horas e 43 minutos. Tava no CQ, segundo o rapaz lá. CQ, controle de qualidade. CQ, queira, né? Enfim, feito isso, então, já liguei os aplicativos. Tô saindo do pátio da Cove aqui, tudo certo. Enquanto o carro é novo, é rápida a manutenção. O problema é depois, quando tem que começar a trocar coisa. Teve uma do Gaspar lá que eu fiquei 4 horas aqui. E na época do ônibus também. Toda vez que eu vinha,
era uma surpresa. Sempre tinha alguma coisa pra fazer. Mas o Moisés tá novinho, fedendo a leite, né? Então tá tudo certo por enquanto, é só óleo e filtro mesmo. Nada demais. Aí é o básico do básico. Tudo bom, moça? Bom dia. Liberar aqui, só um pouquinho. Bom dia, bom trabalho aí. Feito então, toda a verificação, entrada e saída. As primeiras vezes que tive que mostrar a identidade e descer do carro pra tirar foto do step. Me irritava profundamente aquilo. Hoje eu já assimilei, tá, é assim, ponto, não adianta eu reclamar. A moça da recepção ali só tá instruída a fazer isso. Mas enfim, tudo certo. Tu tem que entrar, eles vão verificar se tem agendamento, né? Como qualquer outro lugar, normal. Daí tu dá uma identidade, tu é CNH, não pode ser identidade. CNH, porque, né, tu tem que dirigir, tem que estar habilitado, tirar fotinho bonitinho. Daí tu tem que descer do carro pra tirar foto do step. Do lado ali. Isso aí que eu não entendo, sabe? Mas tudo bem. E agora pra sair a mesma coisa. Mostra o CNH de novo, né? Pra ver se não venceu. Vai que tenha vencido nesse meio tempo, nessas 2 horinhas que eu fiquei aqui dentro, né? Vai que tenha vencido. Cara, não sei o que fazer. Aliás, eu sei, vou em direção ao Sarandi, com certeza. Que é onde tem gente, né? Pra cá só tem aeroporto, eu tenho que entrar numa fila. Com certeza ali deve estar cheio de gente jogando carta. Vou em direção ao Sarandi, parar em algum lugar. Normalmente isso aqui já estaria tocando tururu pra buscar 8 km, porque, né? Não tá tocando nada. Que situação que estamos passando ultimamente, né? Vamos combinar. Olha que dia feio o dia de hoje, olha só. Pegar aqui, eu não sei pra quem conhece. Vamos dar uma volta sozinho então, por enquanto. Sozinho não, vazio. Isso aqui é a Avenida Severo Dulles. Ela já tem o que? Uns 2 anos, eu acho, né? Isso aqui era tudo banhado, literalmente, há um tempo atrás. Só tinha uma rua de terra no meio. O projeto dela, no caso, antes dela ser duplicada assim. E ficou um belo de um atalho pra quem tem que se deslocar da região do aeroporto em direção ao bairro Sarandi, Zona Norte de Porto Alegre, né? Não precisa pegar Sertório, não precisa pegar Ceará, aquela coisa toda. E quem tá lá na Rubem Berta também tem direção ao centro, pode vir por aqui, por exemplo. E depois pegar lá a Castelo Branco na altura da Farrapos. Ficou um belo do atalho, ficou bom isso aqui, ficou gostoso. Avenida larga, ampla, rápida. Enfim, estamos indo por aqui então. Isso aqui ficou tudo debaixo d'água, porque não sabe. Essa região aqui é onde o dique estourou ali atrás. Eu passei por cima dele, por sinal. Passei por cima do dique, estourou. A água entrou e alagou tudo isso aqui, ficou... Enfim. Vamos lá então. Não tocou nada nem pra mandar merda. Daqui a pouco eu conto a primeira corrida. Aí parei aqui do lado do Big, fazer o que foi o Big um dia, né? Na verdade hoje é o que? A Sam's Club continua aqui, será? Tô ligado nisso. Tem um pátio aqui, acho que é... Tem uma das locadoras aqui. Acho que é a Zarp, né? A Zarp é aqui. Ou tô errado? Acho que a Zarp localiza aqui. No pátio do que um dia foi o Big. Sam's Club, enfim. Parei ali, daí tocou uma corridinha pegar na Log. Eu acho que é aquela mesma empresa de entregas, né? Um dia eu tentei me cadastrar. No primeiro mês da pandemia. Tentei me cadastrar no iFood na época. E na Log para fazer entregas. E daí eu acabei conseguindo no Corner Shop, foi o que eu fiz. O iFood não aprovou meu cadastro, já tinha acabado a pandemia. Ou pelo menos já tinha passado o desespero, né? Fica em casa. Daí eu nunca liguei o aplicativo. Fiquei habilitado, tudo bonitinho ali, pra fazer entrega de carro, né? Nunca fiz, nunca liguei o aplicativo. Hoje nem tem mais instalado no meu celular. E a Log na época, eu não me cadastrei porque eu precisava de MEI. De preguiçoso não fiz. Preguiçoso não, eu tinha uma pendência no meu CPF que eu consegui resolver. E no momento que eu tentei me cadastrar, eu não tinha condição de resolver a questão, que era uma pendência financeira antiga e tal. Daí eu consegui resolver essa pendência no CPF. Hoje já tenho MEI, já faz uns 2 anos, enfim. Recolho ali meu INSS todo mês direitinho. INSS não, tem documento lá que a gente tem que pagar lá, DAS, alguma coisa assim, né? Mas enfim, não era sobre isso que eu queria falar. Daí eu não me cadastrei na Log. Depois passou também o áudio do Fica em Casa e nunca voltei.
Condomínio logístico ponto a ponto. Deve ser isso aqui. Deve ser Sertório no dobrar direita. Pegar aqui então o Gabriel para levar lá pro Jardim Carvalho. Primeira corridinha do dia. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Vai, Moisés. Feito, finalizei o rapaz aqui. Lá da Love mesmo. Tudo certo, nada resolvido. Trouxe ele aqui pro Jardim Carvalho. Agora vamos esperar um pouquinho aqui. Tô com preguiça de ligar X. Tô com preguiça de trabalhar, na verdade. Vou ser bem sincero com vocês. Acabando as energias 11h12 da manhã. Só para não passar batida, um minutinho sobre o Mota. Então vamos falar da minha versão dos fatos. Porque enquanto eu tava lá na Copa fazendo manutenção, tava lá atualizando as mensagens, respondendo mensagem. E foi mais de uma meia dúzia de comentários que eu recebi sobre o episódio do KM Livre Podcast. O Ponto participou ontem. E daí surgiu a pergunta lá em algum momento pro Jean sobre o que aconteceu se a gente brigou, se a gente tretou e tal, não sei o que. Eu não sei se eu já falei isso aqui abertamente, mas pra vários assim, pessoalmente eu já falei. Todo mundo me pergunta o que houve, vocês brigaram, não sei o que. Então vou falar, 15 pila trocou pro Barão do Amazonas, Carlos Reverbel, vamos dar ali. Buscar a Daniela ali em cima, tô aqui na Bom Princípio, Rua Bom Princípio. Fazer um retorninho aqui pra pegar ali a Antônio de Carvalho, subir ela. Depois pegar ali na Carlos Reverbel e levar pra Barão do Amazonas, 15 pila. Então vamos lá, minha versão dos fatos sobre o que aconteceu na minha relação, se é que existe uma relação na verdade. Sim, existiu de youtuber versus inscrito. O inscrito número 1, principal inscrito. Eu não canso de falar sobre isso. O Jean me acompanha desde sempre. Ou me acompanhou, ontem ele disse que deixou de me seguir no YouTube. Tudo certo, nada resolvido. Mas, agora vamos lá. Respondendo então ao Jean e a muitos que me perguntaram aqui. Não, eu nunca briguei com o Jean. Eu nunca me desentendi com o Jean. Eu nunca ofendi o Jean, como ele falou ontem. Houveram ofensas. Cara, nunca teve ofensa. Essa é a minha versão, tá? O Jean deu a dele lá no podcast, falou abertamente, sem a minha presença. E tá tudo certo. Tá tudo certo, porque não devo nada pra ninguém. O que aconteceu da minha parte é que eu simplesmente me decepcionei com o personagem Uber do Mota. Pela forma da comunicação dele. A forma de comunicar debochada, irônica e duvidosa, pra ficar leve, tá? Mas nunca ofendi ele, nunca eu briguei com ele, nunca eu tretei com ele. E tô disposto a... O pessoal lá, acho que foi o Diego que sugeriu o podcast da treta, né? Até mandei mensagem pra ele, pro Marcelo, pro Rogério e pro Jean, inclusive. Tô pronto, tô na pista, tô disposto, tô cheiroso. Se quiser me chamar pro podcast da treta, tá tudo certo, né? Mas então, respondendo a vocês, eu nunca ofendi o Jean, né, Jean? Eu nunca te ofendi, pelo menos que eu lembre. Posso ter falado alguma coisa fora do tom? Posso, até porque é assim que eu lido com as situações às vezes. Eu tenho certeza que eu nunca te ofendi. Mas, se quiser marcar o podcast da treta, tô pronto, disposto e cheiroso. E se você não tem ideia do que eu tô falando, siga lá no YouTube, aqui no YouTube no caso, KM Livre Podcast. Tem o episódio do Uber do Mota, que foi ao ar ontem. Tem o Amigão aqui também, que foi o primeiro convidado, o segundo episódio da série, no caso. Fui o primeiro convidado deles a participar e tal. Por sinal, é o que tem mais views até hoje. Vamos lá então comentar os dois, né? Os dois episódios. O meu e o do Jean. Feito, chegando aqui no Jardim Itália, pegar a Daniela, levar ali pra Barão do Amazonas. Fazendo a volta aqui, pegar a Adele, lá no Maniza. Eu tava no lado direito da Ramiro, lá do Par. Ele tocou na frente, no Maniza, do lado do Ímpar. Só que não tem como eu atravessar, ainda mais uma Ramiro no sopé do morro, né? Mas só pra contar pra vocês, ontem de tarde, quando tava saindo do Posto Barcelona lá na Getúlio Vargas,
O Eduardo, motorista do 149, o cara aí me deu um buzinaço, eu comentei com vocês ontem e tal, né? Depois ele mandou uma mensagem no Instagram, se identificando, não sei o que, queria ter pego o adesivo contigo e tu furou o vermelho, assim, do que tá dizendo, eu não sei. Se furei vermelho eu não lembro, não vi, né? E agora quando eu ia vindo pra cá, eu peguei lá larguei a moça na Barão, depois eu peguei na Vitor Hugo, a Mariana, que eu trouxe aqui pra esse prédio à direita onde eu tô agora. Tava passando ali na Ferreira Viana, um Jardim IP, o 436, começou a me dar luz alta. E eu assim, agora só que falta os motoristas agora de bus, tá me perseguindo pela cidade, porque querendo adesivo, né? Não faltava mais nada. Deve ser uma daquelas velhas lá, ou as duas. Estão paradinhas lá, tem um ônibus plus trancando a entrada. Cara, aqui é complicado pra caramba pra embarcar, tia. Ainda mais atravessar assim. E tem esse polo pra entrar lá ainda, esse bando de carro descendo a Ramiro. Vai ser foda. Mas vamos tentar ali. O zero já tem. Mas querida, ela deve estar ciscando alguma coisa pra comer 4. Não, é ali que ela bota lixo. A vizinha bota comida pra ele todo dia. Ele tá bem esperto comendo a comidinha dele. Tá esperando a comida dele. Mas não tá na hora. Só ela bota 1h da tarde, tá adiantado. Ele chegou antes então? Eu não sei que hora é agora. Agora são meio-dia e 25. Hã? Meio-dia e 25. Meio-dia e 25. Tá adiantado. Então chegou antes da hora do almoço dele. Tchau, moço. Muito Tchau. obrigado. Obrigado, boa semana para as senhoras, viu? Pra ti também, bom trabalho. Obrigado. Peraí, mãe, pra eu te dar um abraço. Pense como foi difícil embarcar essa veia aí ali no Maniza, lá no Maniza, né? Demorou uns 3 minutos, sem exagero, falando sério. Uns 3 minutos para embarcar, porque ela tá andando com andador, deve ter os seus 80 anos de idade, com muitas dificuldades de locomoção. A filha dela veio dormindo no colo dela, essa senhora que tava falando. Não sei se passaram a noite lá e tal, enfim. Uma cara de cansada. Tô aqui então no Parque dos Anjos, a 30 metros da estrada da Cavalgada. Descobri que tem uma... Já sabia na verdade, mas só para registrar, aqui em Gravataí também tem uma estrada da Cavalgada. E eu vou dar uma voltinha aqui todo lado da TDK, porque eu preciso almoçar. Eu vou ver se eu acho um buffet por aqui. Eu não trouxe comida hoje. Não trouxe porque dia de manutenção da Cove eu nunca sei quanto tempo eu vou ficar lá, sempre uma surpresa. E daí esses dias normalmente eu não trago, tipo, já saio de casa com a ideia de que eu vou almoçar na rua mesmo. Aonde tiver a hora que dá fome, né? E eu tô com fome, tô morrendo de fome, meio-dia e 25. Ela veio me perguntando agora, tá, mas e aí, como é que tu vai voltar pra Porto Alegre agora? Eu disse, olha senhora, eu só vim esse horário porque eu acho que tem muita probabilidade de voltar. Se não imediatamente, rapidamente. Mas por que tu achas? Porque agora o pessoal que trabalha em Porto Alegre e tem que ir de aplicativo tá indo pra lá, né? Quem trabalha de tarde começa 1, 2 horas da tarde. Então existe uma probabilidade de eu conseguir uma corrida em seguida. E ela se tá aí, tu vai esperar no Comfort, tipo, os papinhos dela, sabendo de tudo, sabe? Tu vai esperar no Comfort ou tu vai ligar o X também? Não, primeiro ela perguntou, tá, mas tu faz X? Eu disse, olha, em Porto Alegre eu procuro sempre fazer só Comfort, a não ser quando para de tocar a corrida e tal. Ó, dois salsichinhas aqui na minha frente, ó. Olha um monte de cachorrinho, coisa mais querida. Aqui tem uns filhotes, inclusive. Por ele tá mostrando a rua, né? Eu sou o ratão, tio. Impressionante. O que eu tava falando? Tu faz Comfort ou tu faz X também? Daí eu disse, olha, preferência do Comfort, mas às vezes quando não toca e tal, né? Dei uma enrolada nessa resposta. Parece que lá tem uma lancheria. Eu queria comer um buffet. Toda essa rua que eu cheguei aqui, a avenida, não achei. Eu vim procurando e não vi nada. Ali tem uma conveniência. Isso aqui é Antônio Gomes Correia, principal da... Eu acho que aqui é Parque dos Anjos, né? Pelo menos dizia no aplicativo Parque dos Anjos ali. Daí, mas... Enfim, voltando pro X, porque eu procuro sempre fazer só X, só Comfort e tal, deixo o X desligado, a não ser quando para de tocar, é patati patatá. Dela assim, porque eu acho que de Comfort não volta pro Porto Alegre. Putz, a velha tava ligada do que eu, hein?
Não, porque depois que eu comecei a andar com a mãe pra cima e pra baixo, mãe, no caso dessa senhora caindo nos pedaços, filha da Adélia, ó, ali, dona de casa, eu loja de imóveis. Depois que eu comecei a andar com a mãe pra cima e pra baixo, eu não tem nada pra comer aqui nesse bairro, tia, é impressionante. Vamos abrir um restaurantezinho aqui, ó. Fica a dica, pra quem tiver a fim de investir, criar um bifezinho aqui no Parque dos Anjos. Não tem, porra. Depois que eu comecei a andar com a mãe pra cima e pra baixo e tal, diz ela, cansei de não conseguir de andar nos mob, que é apertado, que a mãe não consegue entrar naquelas portinhas pequenininhas. Agora se eu ando de Comfort. Isso aí, senhora. Ah, aqui tinha um buffet, ó, mas era lanche. Eu quero comer arroz, feijão, carne e batata. É isso que eu quero. Bem de caminhoneira, tá ligado? Pão e cucas, padaria, produtos coloniais. E não toca. Eu só ando de Comfort e tal. É isso aí. Tem mais que valorizar os modelos de Comfort mesmo, né? Enfim. Tá, enchi Murcília demais. Tô me mijando também. Lá no começo, lá tem um posto E+E. Se pá, eu vou parar lá e comer um pastel. Foda-se. Não vou ficar rodando vazio a cidade inteira atrás de um buffet, né? Aqui eu já passei, não tem. Aqui é a Freeway, ó. Tô passando por debaixo da Freeway. Quem não conhece, esse é o bairro Parque dos Anjos, como eu falei antes. Churrascaria, não, é agropecuária. Aqui à direita, salão. Eu não vou entrar pra dentro do bairro, né? Porque se tiver restaurante, vai ser na rua principal, né? Boutique de frangos e carnes, deve ser açougue, tá fechado inclusive. Cristiane Fonseca, bebidas, bikes. Não tem comida, tio. Vamos abrir um restaurante aqui, ó. Buffet do diário, né? Aqui no Parque dos Anjos. Impressionante. No almoço aqui, tudo almoço em casa, né? Não tem como. Não penso nos motoristas de aplicativo. Eu vou entrar aqui à esquerda para pegar aquele posto lá, porque eu já vi que eu não consigo acessar direto por essa avenida, porque tem uma roca. Então eu tenho que ir pro rodo de trás. Eu pego ali à direita e sai direitinho lá. Parar no posto, se pá, vou comer um pastel. A não ser que toque, né? Tipo Bonita X. Tá fechada a rua, tipo. Tava difícil pra mim hoje, hein? Fecharam essa rua aqui. Vamos na próxima então. E lá tá fechado também. Puta que pariu. Não posso dobrar a direita. Bah. Vamos cortando. Daqui a pouco eu acho o restaurante. Tá ali, ó. Restaurante e evento da Simone. Todos os caminhos levam ao Monumental. Hoje vai ser mais um carnaval com os nossos trapos, nossas bandeiras e com o bumbo da banda tricolor. Só na geral, ninguém tá triste. Exatamente, ó. Simone Eventos. Espero que seja um buffet. Tá com cara de ser. Olha então, matar o que tá me matando. Aí, ó, os guris não tem um minuto de sossego para ir na Simone pra almoçar. E o que apareceu atrás de mim aqui? Como é teu nome, meu bruxo? É Lucas Rafael. Diz ele que é primo do Rockenbach, aquele que aí, chuta, Fábio, tamo junto. Chuta pra um lado e olha pro outro, né? Gremista e deu o maior dinheiro pro Colorado. O Fábio Rockenbach? Isso, a maior venda do Inter. Tá, tu tem que compartilhar esse vídeo com ele lá. Vou pra compartilhar. Chegar. Te mando um vídeo hoje dele. Tá, fechou. Certo? Coloca lá. Ó, Fábio, vamos apoiar os guri aí, ó. Chegou aqui pegar os adesivos, me pegou no flagra, tirando a roupa, me pelando, porque esquentou agora. Tá quente, e ele tá levando 3, porque ele tem 2 carros que ele aluga, e ele vai carimbar os 3. Gravataí vai ficar tomada pelo Diário de Umbra agora. Tá, manda um abraço pros guris então. Abraço, galera. Tamo junto. Vê se tu conhece a frase pra cima deles e... Ferro nelas. Agora tu veio, merda. Medi 51. Você acredita que todo esse tempo, acho que era meio-dia, meio mais ou menos, quando eu cheguei aqui, né? 5h88, liguei o X e acontece isso. Aqui não, queridinha. Parei, almocei, passei raiva, me arrependi. Cada vez que eu tenho que parar num restaurante que eu não conheço, principalmente que eu não conheço, eu penso que foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida de motorista de aplicativo. A melhor coisa é muito forte, né? Mas se tem uma coisa que eu fiz certa na minha vida de motorista de aplicativo, é ter comprado aquela marmitinha lá e fazer minha comidinha todos os dias. Não vou falar mal da Simone, porque é uma moça muito querida, me atendeu super bem, super querida mesmo, educada e tal. Mas a comida...
a comida. Enfim. Você acredita que nesses 20 minutos eu fiquei com o Comfort ligado e nem a merda me mandou? Daí eu liguei o X agora antes de começar a falar com vocês. E já tocou umas 10, eu acho. Daí apareceu esse rapaz aqui, o Lucas Rafael, primo do Rockenbach. Fábio Rockenbach, que ele é ex-jogador de futebol. E quando eu vinha vindo pra cá, eu coloquei o print lá no Instagram. Aqui no Instagram, lá no Instagram. Mais uma de 5,88. Foi uma meia dúzia só de 5,88. E ele me buscou, né? Me catou. Veio atrás de mim, 692, mínima 10 aqui, não, queridinha. Essa moça que me atendeu, que passou aí, vocês viram? Ela que me atendeu aí, não sei se ela é a Simone, mas enfim. Comidinha ficou muito a desejar. Muito a desejar. Mas faz parte, né? Pelo menos eu tô alimentado, já passou minha fome. Ah, mas chega a tocar 13 de 5,88 ao mesmo tempo. Manda junto 13. Que loucura. Agora vai ficar esperando aqui uma corrida mais de 40, que nem um Mota. 10 pila. Não, buscar 3 km. Puta que pariu, tio. É que nem um Mota agora. Ficar esperando a boa. Mais de 40 pila me leva. Não interessa pra onde. Não interessa quantos quilômetros. Não interessa, eu só vou olhar o tempo. Só que não, né? Eu sou ansioso. Daqui a pouco tô lá no centro de Gravataí já, catando passageiro. Mas enfim, meio-dia 54. 28 pro Lindóia me leva? Me leva, né? 25 km. Exatamente isso. Essa é a tática do Mota. Segundo ele, não adianta, não existe R$2 o km no X. Em tese ele tem razão. Em tese ele tem razão. Em tese. Vou pegar aqui do outro lado da rua da freeway, acho que é onde eu tava antes, né? Eu não tô entendendo esse mapa aqui. Eu acho que é onde eu tava antes. Parece ser onde eu tava antes. A mesma rua, se bobear. É, aqui à direita. Pegar aqui então 3 km, 3 minutos, 1 km de distância. Exatamente onde eu tava. Ah, acho que é na TDK. É na própria TDK, onde é. Eu trouxe as senhoras ali justamente para naquela rua que fica na frente da TDK, que é uma fábrica, uma empresa, não sei do que é. Desculpe minha ignorância. E tocou aqui 28 pila no X pra Jardim Lindóia, Porto Alegre. Vamos voltar ali, né? Não vou ficar rateando aqui em Gravataí, recusando chamada de 5,88, como se não houvesse amanhã. Vamos voltar pro Jardim Lindóia e lá eu pego uma de 25 pilas pra andar 22 km em direção a Vila Elza, talvez. Não, Vila Elza é mais perto, né? Enfim, chegando ali então, pegar o Bernardo, eu acho. E que é um rapaz. Bernardo, aqui na TDK, levar lá pro Jardim Lindóia. Bruno Domingues, abraço pro Bruno Domingues de Restinga Seca. Sim, até Restinga Seca vai ter um carro adesivado, uma Quantum. Essa não deve fazer Uber, né? Não deve fazer aplicativo, por sinal. Bruno Domingues mandou um pix, 15 pilinhas, entrou agora enquanto vinha trazendo o rapaz aqui pro Lindóia. Já tocou, pegar aqui na Pan-Americana, levar pra Bordini, 15 pilas. Com raiva. Queria sair fora de novo. Queria pegar Manoia agora por 60 pila. Bruno Domingos mandou um pix então de 15 pilas. Seu endereço direitinho, bonitinho. Como eu falei lá no... Aqui, né? Quer adesivo? Manda até amanhã, tá? Sexta-feira eu vou enviar. Já tem uns 20 encomendados mais ou menos. E eu já não sei se eu vou ter 20 pra enviar. Se não tiver, eu vou ter que dar prioridades. Os mais longe primeiro, pra depois os mais perto. Mas é um problema meu, tu não tem nada a ver com isso. Mas então, de qualquer maneira, eu só queria agradecer e registrar aqui então. Bruno Domingues pediu para eu colocar mandar o adesivo para ele colocar na Quantum do pai dele, lá em Restinga Seca, cidadezinha próxima a Santa Maria, para quem não conhece. Enfim, show de bola, valeu Bruno, um abração para ti. 1h30 da tarde, pegar passageiro aqui e levar lá para Bordini. Mota tá falado no meu vídeo de hoje, tô aqui em frente ao supermercado Mota, olha aqui ó. Sem querer, se tivesse combinado não teria dado certo. Não sei se vai aparecer lá, ó. Não tá aparecendo, né? Mas enfim, chega de dar audiência pro Mota de graça. Inclusive me bloqueou no WhatsApp, descobri isso hoje. Mandei uma mensagem pra ele e não respondeu. Aliás, não apareceu nem a carinha dele. Enfim, não veio ao caso. Comendador Eduardo Seco, aqui no bairro da Colina, Jardim Carvalho, na verdade, bairro, né?
no Morro da Colina. Já fui algumas vezes lá em cima, já mostrei pra vocês. A vista lá de cima é bem bonita. Agora são 2h30, trouxe o Rafael aqui. Um posto de saúde de Milita Rodrigues. Acho que é isso. Acho que é o fim da linha do Buzz, inclusive, aqui, né, do IP. Tem um largo diferente aqui. Deixa eu contar pra vocês o motivo desse take. Lá atrás, em 2017, quando eu comecei, na semana ou no mês, na primeira quinzena, enfim, que eu já falei sobre a Carlos Estevão, né? Carlos Estevão. Se não falei, eu vou falar agora. Da Carlos Estevão e da Eduardo Seco. Eu me lembro que a Carlos Estevão até hoje é uma rua que tem alto índice de rouba-carros, né? Outro dia eu falei sobre ela agora, né? Esse dia eu comentei e o cara me falou assim, não, até hoje, um comentário veio assim, perdido. Não, até hoje tem alto índice de roubo de carros, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Pois bem, eu gravei aqui na informação que logo que eu comecei teve um assassinato, um homicídio com morte, né? Latrocínio, foi rouba-carro com homicídio, né? Isso aí, latrocínio. Teve um motorista de aplicativo que foi assaltado e mataram ele na Carlos Estevão lá atrás, 2017, tô falando. E na mesma época, talvez na mesma notícia ou no mesmo dia, morreu um cara aqui na Eduardo Seco também, comendador de Eduardo Seco. Mesma situação. E daí eu gravei aquelas informações, né? Carlos Estevão mata um Uber. Eduardo Seco mata um Uber. Vai sair um Chevette aqui, tem que sair, eu também. E daí eu gravei e durante muito tempo eu não vim aqui, nem lá, né? Cada vez que tocava eu sabia, conscientemente, na verdade no começo a gente não sabia nada, né? Só na Pop a gente sabia, na Cabify também. Mas enfim, durante muito tempo eu evitei essa região, a rua Eduardo Seco, pela informação que eu tinha na minha cabeça. Assim como evitei a rua Carlos Estevão, por essa informação que eu tenho na cabeça. Daí o cara vai ficando calejado, vai ficando experiente, vai aprendendo, vai passando raiva. E hoje eu venho de boas, porque eu entendi que aconteceu aqui, mas poderia ter acontecido em qualquer outro lugar. Claro que tem lugares que são mais propícios. 22 pro aeroporto, lá do Renner, no Comfort. Vamos dar, vai que eu consigo uma corrida pra Caxias na sequência. Será que rola? Então, porque né, o que aconteceu aqui, Eduardo Seco. O que aconteceu na Carlos Estevão, aconteceu lá. E daí eu fiquei com essa coisa em relação a essas duas ruas especificamente, como se o resto da cidade fosse um mar de rosas, né? Eu sei, existem ruas que são mais favoráveis, digamos assim, ó. Por exemplo, ali no Partenon, aquelas ruas ali, Machado de Assis, entre Ipiranga e Bento. Machado de Assis, Gonçalves Ledo, Veríssimo da Rosa. Eu morei durante quase 15 anos da minha vida na região. Eu morei na Euclides da Cunha, eu morei na São Manuel, eu morei na Luiz de Camões. Então eu sempre escutava que essas ruas ali do Partenon, elas tinham um alto índice de rouba-carros também. Por quê? Porque elas têm saída para duas mãos, as duas, né? Se bem que o bandido anda na contramão, não interessa. Mas elas têm saída tanto para... vamos combinar, né? Combinar direitinho, todo mundo traz. Não precisa passar por cima também, o IP. Falei, os busão são tudo assim. Eles não costumam ficar dando nos altos e cumprimentando motores de aplicativos. Eles dão no meio. Aquelas ruas ali do Partenon, por exemplo, né? Elas são favoráveis ao roubo de carros. E tem ou teve, pelo menos, na época que eu morava lá, toda hora eu escutava, o vizinho lá, o fulano de tal, teve o carro roubado, aquela coisa toda. Por quê? Porque aquelas ruas têm saída para Ipiranga e para Bento, que são avenidas rápidas, né? E daí o pessoal dispersa rápido. Então tem algumas ruas que realmente são mais favoráveis ao roubo, ao assalto, né? Mas pode ser na Tílio Bilíbio, por exemplo, onde estou agora, paradinho esperando o passageiro, pode chegar alguém e pá, né? Levar o carro, assaltar, aquela coisa toda. A gente está sempre exposto o tempo inteiro. O importante é estar sempre cuidando, atento, não dando sopa, aquela coisa toda. Mas só queria exemplificar, então, na minha cabeça, durante muito tempo eu fiquei com esses dois nomes de ruas grifado lá, né? Não vá. Por causa dessas notícias que eu recebi lá atrás. Coisas do cérebro, né? Coisas do cérebro. Bom, ali então na Renner, ali no escritório da Renner, pegar o Marcel para levar lá para o aeroporto,
22 pila para 23 minutos. E nada mais. 25 para as 3 da tarde. Tudo bem, eu vou ter que reconhecer, né? Tá empoeirado ali a tampa, é verdade, tá empoeirado. Vai ter nojinho de poeira? Ah não, só um pouquinho. Você tinha que ver a cena do Magrão que eu peguei lá no Renner pra trazer aqui pro aeroporto. Cheguei lá, já abri a tampa, não sei o que eu abro aqui na chave, né? Abriu a tampa, pá. Ele colocou uma linha dele pra dentro, uma linha pequenininha, mais uma mochila, tudo certo, né? E daí ele foi fechar e ficou com medo de pegar, eu só no bico dele aqui assim, ó. E ele com medinho de pegar a tampa pra bater, né? E daí ele ele deve ter achado um ponto ali de trás que não tinha poeira e começou a fazer assim com os 2 dedinhos. Isso era ridículo. E não conseguia, bateu 3 vezes na entrada, na chegada, na partida, né? Até que a tampa fechou. Entrou, ai moço, fechou o porta-malas, fechou. Só respondia assim, fechou. E agora pra sair a mesma coisa. Cara, que coisa ridícula. Ai, nojinho de poeira. Ah, mas tá sujo, é verdade. Olha, não é sujeira de sujeira, é sujeira de uma semana. De poeira que acumulou com essa umidade que tá ao tempo. Tudo gruda na lata. Tá, deixa ele pra área de embarque. E ligar X, né? Eu não tô com o X ligado. Pra sair daqui. Eu só não posso sair vazio. 13h04, 15, né? 13h04 da tarde. Ainda tem 6 minutos pelo relógio para sair do estacionamento. Então eu posso ficar tranquilamente aqui. Pelo menos mais 4, né? Para não ter surpresa na saída. Pelo PIN dela, tá lá dentro na esteira. Estou na frente da porta 2. Ai, que preguiça, cara. É só olhar pro lado que tu vai me enxergar, uma merda. Onde você está? Ah, que merda. Olha, impressionante, sabe? Eita, trouxe a moça de fora. Tava lá dentro, na faixa da direita lá. Esperando lá, por isso que ela não tava me enxergando, né? Mas enfim, tudo certo, ela atravessou rapidão, ali, embarcou, tá tudo certo. Eu trouxe ela aqui pro Hotel Umbu. Aí deixa eu comentar, acho que eu não comentei aqui no canal. Acho que eu não comentei não. Mas já saiu a notícia aí há uns 3, 4 dias, pelo menos. A partir do próximo sábado, dia 19 agora, quem estiver vindo pelo túnel da Conceição vai conseguir acessar a Avenida Farrapos direto pela alça de acesso à Avenida Alberto Bins. Porque hoje é proibido tu seguir em direção a Farrapos. Tu é obrigado a dobrar à esquerda quando tu pega aquela alça ali para acessar Alberto Bins. A partir do próximo sábado vai dar para atravessar direto em cima dos cucurutos. Eu acho que eles vão tirar, é óbvio, né? Uma vez permitido, não tem que tirar aqueles cucurutos. E vai ser um baita de um atalho, porque hoje o caminho natural é tu fazer a volta por dentro da rodoviária, pegar Santo Antônio e depois acessar Farrapos, que dá uma baita numa volta e dá uma baita numa tranqueira também. O objetivo na minha cabeça é que eles aliviem a rodoviária, ok, tudo certo. Só que eu já imagino que vai dar fila nesse acesso, né? Porque a Rua da Conceição, que é na lateral, na parte de baixo do viaduto ali, é uma faixa só, né? O contrafluxo é o terminal de bus dos Alvorada e dos Canoas. E muita gente vem pelo túnel para acessar Farrapos. Hoje faz a volta pela rodoviária, vai todo mundo se empilhar ali. Vamos ver, veremos. É um baita de um atalho, de fato é. De fato é um baita de um atalho. Vai ficar bom em relação à quilometragem que tu vai rodar. Resta saber se na prática de trânsito, né, não vai só transferir uma tranqueira que hoje está na rodoviária para aquele acesso, para aquela Rua da Conceição ali. Enfim, veremos. Tô vazio, batendo lata, como diz o outro colega, mas com o objetivo de ir até o posto que tem aqui no bairro São Geraldo para abastecer
Só no Comfort, na verdade o aplicativo tá ligado. Mas eu pretendo abastecer ali agora, já conferi o preço no Baratão, tá 5,45. E eu vou usar o código de desconto Diário 20. Eu não vou mais usar o Diário 20, tá? Porque o meu Diário 20 já acabou pra mim. Se tu quiser saber que código eu tô usando... Ah não, eu já posso falar, claro. Noturno 20. Eu já falei outro dia, Noturno 20. Tenho 4 códigos pra dar pra vocês. Noturno 20, dos guri com Y, pá! O Giovanni 051, Uber 51, pra quem não segue, hashtag fica a dica. E o Leonardo Barreto, o Léo do Uber, pra quem não segue, fica a dica. O Léo do Uber, o Giovanni 51, Uber 51, o dos guri é o Uber dos guri, do Rômulo, e o Noturno 20 é o Noturno. Ok? Sigam eles lá e 4 códigos do Baratão que tu pode usar 4 vezes cada um deles. Isso caso tu não tenha usado ainda o Diário 20, né? No topo desses 4 aí tá o Diário 20. Depois sim, depois que tu utilizou meus 4, dá-lhe no meio nesses próximos aí. E se por acaso tu já estourou esses 5 códigos que eu acabei de passar, daí tu me chama lá no Insta que eu tenho mais 3, se eu não me engano. De cabeça eu acho que são mais 3 que eu tô usando. E não é nada, eu te dou 10, tu me dá 20. Não vou te cobrar nada por isso, muito pelo contrário, eu vou te dar 4 pilinhas de desconto para 20 litros, caso tu abasteça com o código Diário 20. Primeira moça a receber em mãos o adesivo, colega, é Renata, no Onix roxo, literalmente roxo. Tô aqui no posto FT São Geraldo. Já abasteci, acabei de ligar X, porque já tô, 25 pilas pra onde? Vila Nova. Que vontade de ir pra casa, mas tá muito cedo ainda, Moisés. São 20 para as 4 da tarde. Daí a Renata parou do meu lado assim, olhou assim, baixou, oi. Acabei de usar teu cupom. Disse, opa, que delícia, né? Me deu 2 pilinhas, assim como quem vai a merda. 2 pilinhas. Cada vez que tu usa meu cupom, tu ganha 4 pilas de desconto e eu ganho 2. Eu acho que tu sai ganhando, né? Acabei de usar teu cupom, diz ela. Ah, que legal, muito obrigado, não sei o que, tu me acompanha? Eu falei, ela não fez bucinaço, não fez gritaria, ela foi super discreta. Eu, sim, siga lá no canal, no Insta, não sei o que, babá. Então toma aqui o adesivo. Ah, que legal, não sei o que, babá. Beijo pra ti, Renata, obrigado pela abordagem, adorei. Obrigado pela utilização do cupom Diário 20. Então fica a dica pra tu que tá assistindo aí, não entender até agora do que eu tô falando. Baratão Combustíveis, aplicativo de desconto nos combustíveis. O preço de partida dele R$5,45 pelo aplicativo. Aqui pra vocês terem uma ideia, esse posto, ó, tô bem do lado do totem com os valores aqui pra vocês terem uma ideia, ó, 6,09, né? O preço de partida pelo aplicativo do Baratão R$5,45 e tem mais 20 centavos de desconto por litro. Eu coloquei agora 20 litros, ganhei 4 pila de desconto na gasolina e eu tenho mais 5 pilas de desconto nas baratinhas, que é um outro desconto que eu ganho para aqueles que entraram com o meu código de indicação. No total eu paguei R$101 para 20 litros de gasolina, aproximadamente 5 pilas. Tá bom? Podia ser menos, é verdade, com certeza. Na descrição tem um link aqui para tu baixar o aplicativo, tem o código de indicação para tu colocar na hora que tu for te cadastrar e tem o cupom Diário 20 só para não passar batido. Valeu, Renata, obrigado, valeu, beijo pra ti. Agora tá com uma dinâmica de 12,25 lá na beira do rio, sem explicação nenhuma, na minha visão, né? No meu conhecimento de Porto Alegre. 5 para as 4 da tarde, não tem nada acontecendo, que eu saiba. Eu acho que não tem nada acontecendo no cais embarcadeiro, não tem nada acontecendo na orla. Mas o centro estoque bem a pontinha do mapa, aquela ali, né, que vai pra dentro do Guaíba, 12,25. E só ali. O resto tudo cinza desmaiado. Isso é aquela dinâmica que o estagiário coloca pra chupar os motoristas pra lá, né? Mas não tá na hora de ninguém sair. Isso faz sentido quando, falta meia hora pra acabar o jogo do Grêmio, por exemplo, chama o pessoal pro Maitá, chama o pessoal pro Beira Rio, chama o pessoal pro Guatemi. Nunca viram essas dinâmicas assim?
Daí quando chega na hora que realmente tem corrida, tá cheio de motorista e não tem dinâmica. Que quando tu vai pra essas dinâmicas, não toca. Porque não existe corrida. Porque ela não, né? É só no nosso, né, cara? Falando assim parece piada. Falando assim. Só que nesse momento, nesse caso, não faz sentido, porque talvez não tenha ninguém no centro e o estagiário já esteja, vamos organizar os guri. Não tem ninguém aqui, a gente precisa de uns motores aqui, daqui a pouco vai dar uns movimentos. E eu preciso dos motores disponíveis aqui. Mas eu não, de novo, bato cabeça, eu não entendo porque nesse momento essa dinâmica lá, tá? Enfim. Tô aqui na Avenida Paraná, bairro São Geraldo, fiz uma curtinha de 6,98, fazia tempo que eu não fazia uma de 10, menos de 10. Tempo mesmo, eu tô firmezinho nessa, não consigo mais. Às vezes me toca tudo verdinho ali, tocou ontem uma de 5,88, R$3 o KM, era 700 metros, daquela corridinha que eu sempre defendi na vida de fazer. Não fui, não, sou fiel aos guri. Não vou fazer, 5,88 não, agora fiz, então eu tô confessando aqui que eu pequei. Peguei ali e trouxe pra cá, 600 metros, peguei na Santos Dumont e trouxe pra Paraná. 600 metros a corrida, tudo verdinho. 6,98. Pensei, tá, porque lá tava tocando umas coisas muito ruins. Eu fiquei ali uns 10 minutos naquele posto ali. E tava tocando umas coisas muito ruins. Eu pensei, tá, lá eu vou estar mais perto da Cristóvão, por exemplo, da Benjamin. Estou. Só que agora eu desliguei o X e não tá tocando porra nenhuma. Ai. É só no nosso. 4h15, peguei uma corrida aqui para 24 de maio, bem onde tinha dinâmica. Quanto tempo passou? 20 minutos. Adivinha? Os guris do estagiário já estão tudo aqui. Já caiu a dinâmica, já não tem mais. Daqui a pouco começa o movimento que ele imagina que vai ter. Ah, pode ser a chuva, ele está se antecipando. Ó, o estagiário já está controlando a previsão do tempo. Tem previsão de chuva para hoje, o tempo está muito abafado, está calor agora, deve estar fazendo uns 23, 24 graus. Eu estou todo errado com uma camisa grossa, uma camiseta no caso, grossa, quente, manga comprida, arregaçado, todo errado tô de roupa hoje. É que eu saí cedo, né? Saí de manhã, não olhei a previsão, não vi que ia chover, não vi que ia esquentar. Mas talvez ele esteja se preparando. Só, vamos chamar uns guri pro centro, que daqui a pouco vai começar a chover. Eu não tô afim de ficar liberando dinâmica assim, não. Será que ele conseguiu? Nunca saberemos. Lembram do Cassiano, aquele do cadernão, caneta azul? Cassiano é inscrito antigo aqui no canal. Gaúcho. Não sei exatamente de onde, mas ele morou em Floripa, começou a me seguir quando ele morava em Floripa. Começou a trabalhar com o aplicativo lá, e quando veio pra Canoas, ele começou a anotar as dicas. Eu contei essa história, ele me falou que ele anotava as dicas num cadernão e tal. Enfim, e hoje mora em Igrejinha. Tá aqui em Porto Alegre agora, não sei o que vai fazer, se veio trabalhar, se veio com corrida. Continua sendo motorista de aplicativo e tal, mas enfim. Outro dia estava conversando com ele, ele foca mais em trabalhar em Gramado do que em Porto Alegre, mais perto, né? Dependendo do dia, da semana, aquela coisa toda, vale a pena subir seus 30, 40 quilômetros dali, de Igrejinha no caso, do que vir a Porto Alegre, a não ser que tu consiga uma corrida direto, né? Mas toda essa enrolação só para dizer que estou indo encontrar ele aqui no Ecoposto, vai entregar o adesivo, conhecê-lo pessoalmente. Ele disse que já tirou uma foto comigo uma vez, eu não lembro. Mas pode ser 4h24 da tarde. Começou? Esse é o Cassiano, fofoqueiro, ó. Prazer, Cassiano. Ele que me largou a morta ontem, que o Moto estava falando de mim no podcast. Aí, em primeira mão. Quem que tu vai fazer aqui, meu bruxo? Botar o adesivo do Diário de Uber. Primeiro né? te apresenta, como é que tu me conheceu? Eu falei pros guri aqui, ver se a versão que eu lembro da minha cabeça é a mesma que vou te contar agora. Estamos aqui no Ecoposto, desculpa aí, é tudo real. Comecei com aplicativos em Florianópolis, me mudei para Porto Alegre, precisava aprender a trabalhar, não sabia como trabalhar em Porto Alegre, capital muito maior que Floripa, aí fui pesquisar. Então eu falei ao contrário, eu falei que tu me conheceu lá, tu me conheceu quando tu veio pra cá. Aí fui pesquisar canal, aí achei um monte de baboseira lá, queria um canal na prática. Aí conta do caderno. Aí o que acontece, cara? Eu tinha medo de trabalhar em área de
risco, enfim, peguei um caderninho e comecei a anotar os bairros. Não, caderno não, já foi até personagem do canal, inclusive, na época da mentoria do diário. Aí comecei a ver, aqui é perigoso, esse maluco, esse enfim, Tá, qualquer... e hoje o que tu tá fazendo aqui em Porto Alegre? Hoje, trabalhando, correndo atrás do meu. Mas tu não é de igrejinha? Sou. E o que tu veio pra Porto Alegre? As coisas funcionam aqui, acontece aqui. É? Não vai pra Serra trabalhar? Vou de vez em quando, mas tá difícil. É por isso que tu tá faltando um passageiro aqui em Porto Alegre. O Cassiano tá pegando todos os comfort meu. O que tu dirige aqui? Um Logan? Wolverine, né? Isso, 300 mil km rodado. 300k teu? É. Quitado? Quitado. Tá, e me diz uma coisa, as contas da oficina também são tuas, né? São minhas? IPVA, Tudo. Seguro. IPVA, seguro. Então pense nisso, pessoal. Ele me mandou uma Manutenção. mensagem ontem de tarde com uma notinha de 590 pila. O que foi que aconteceu ontem? Os rolamentos do alternador e a correia do alternador. 300 mil km, Fiquei né? empenhado em Campo Bom, voltei de guincho pra casa. É. Perdi o domingo, porque não tinha eletricista, perdi segunda. Só na terça-feira que eu consegui as peças. Tá, coloca ali. Vamos colocar aqui. Sai todo adesivo junto? Deixa eu dar um pause aqui que ele me... Bora lá então? Vai lá, dá-lhe. Eu pausei aqui e já tá filmando de novo. Mais um carimbado com diário de Uber, então. Tá aqui nesse meu ouvido. Aí está. E pra Aí. finalizar a frase do canal, Pra cima deles e ferro nelas. agora tu veio, merda. Esse sabe. Um que me encontrou aqui no Copoço. Como é teu nome, meu bruxo? Vamos, Alex. Alex Leonardo, né? Leonardo. Aí, ó, você vai colocar na frente, ele quer ser diferentão. Diferente de todo mundo. Aí, ó, mas daí o pessoal não vai ver, tia. Não, mas vai ver. Só passageiro. Ah, amassou. Ah, não, deu, ó. Bem direitinho, Aí, ó. ó. Ah, ficou legal na frente, mas daí só os passageiros vão ver. Vai ter que ficar explicando pra todos os passageiros. Vai, Moisés. Vamos, pra cima deles e... Ferro nela. Ah, fala de onde tu vem. Cavalhada. Cavalhada, tu é lá do Cavalhada. meu vizinho, né? Vizinho, pertinho. O Alex outro dia tava lá tirando foto lá do Cafofo, dizendo aqui, ó, já te achei, ó, já sei onde tu mora. Mandou fotinho pra mim no Instagram Não e tal. foge mais. Não fuge mais. Tá, então vamos trabalhar, gurizada. Vamos dar ali. Vamos liberar o Cassiano, que ele tá só esperando tu tirar teu carro pra gente começar a correr. Vamos dar ali. 20 pila pra 11 km a 33 minutos. E foi melhor que eu recebi. Sabe quando o pessoal tu pega um balde assim? Os jogadores fazem muito isso nas coletivas dos técnicos, de quando são campeões, né? Tá lá o técnico todo bobo, a equipe veio bem, não sei o que, bababá, e daí de repente vem a meia do jogador e vira um balde de gelo cheio de Gatorade. Às vezes tem cerveja também. Sabe que quando acontece isso, né? Tu já visualizou essa cena, né? É exatamente isso que aconteceu. Ó, tem um Etios ali com um adesivo do Romulo, dos guris, bem na minha frente aqui. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu tava ali de resenha, inesperada, no meio da tarde. Parei porque o Cassiano deu preferência pra ele, uma vez que ele é de igrejinha, não é todo dia que vem aqui, né? E nisso o Alex chegou ali, pá, não sei o que, já trocamos ideia. Fazia dias que ele vinha me cantando, mas o Alex é meu vizinho. Outro dia, inclusive, ele tava na frente da minha casa. Hoje ele saiu pra ir lá e daí viu meus stories na Cove, não foi. Daí mandou uma mensagem, inclusive, mas dizendo, tava indo ali no Cafofo buscar meu adesivo e tu não tava. Daí o Cassiano eu dei preferência. O cara mandou mensagem, cara, tô em Porto Alegre, tá, beleza, Cassiano não é todo dia que vem. Então vamos ali, eu tava ali na Patrocínio, eu ia parar naquele posto lá pra comprar cigarro. E o Cassiano tava na Santana. Eu disse, não, cara, meio campo, né, metade do caminho. Vamos ali, Ecopostos, se grudamos ali. Enfim, daí tava ali de resenha assim, pá, deu o quê? Uns 15 minutos, foi rapidão hoje. Daí tu liga o aplicativo, vem os jogadores, né, e vira um balde assim, em cima de ti. De desaforo, só balde, deixa eu só me adiantar aqui, que isso aqui, esse cruzamento aqui à esquerda, não é ilegal, não é imoral, mas é difícil. Então se eu não me jogar aqui, eu não atravesso nessa abertura aqui, ó. Porque eu tenho que esperar todo mundo passar ou passar antes que eles. Eu tenho que me cruzar por cima, pela frente dos coleguinhas do outro lado lá. Tem que estar esperto aqui, fica aqui, um olho no peixe, um olho no gato, 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 um olho no peixe. Tá aí os desaforos com isso. Daí veio um monte de desaforo, né? Cachoeirinha pra 32, Rubem Berta pra 19, não sei o que, patati, patatá, vamos. Aí está, vamos. Eu tô querendo ver no meu vácuo. Vamos fazer 33 minutos só pelo destino, 20 pilas para 11 km, 19 com os quebrados.
pegar aqui no Trend 40 e levar para Carlos Gomes, com a expectativa e com a ilusão e com a esperança e com o sentimento, feeling, que quando eu chegar lá, mais ou menos, que horas são agora? São 10 para 5, lá para 5h20, esteja com mais 15, né, de dinâmica, e eu me lambuze. Enfim, sonhar não custa nada, já diria poeta. Daí tô aqui esperando a Andréia, que não vem, não dá satisfação. Ela até disse que tá... Já estou descendo, depois de quase 2 minutos mandou um obrigado, mas eu não vou cancelar essa corrida. Eu já fiquei quase 6, 7 minutos parado na Vicente ali. Essa aqui me interessa fazer, mesmo que eu espere mais 2 minutos. Ah, que merda, sabe? Daí nesse meio tempo chegou o Matheus Mujica, eu acho que é isso. Uma C4, um C4 da Clicar. Pegar passageiro no mesmo prédio que eu, inclusive. A dele já chegou, já foram. Ele desceu o correndão aqui e pegou adesivo. Assim como quem vai a merda. Falei pra ele, assim que eu gosto de entregar. Olha lá, vem vindo a Andréia correndo, ó. Acusou o golpe. Essas que é boa de dar maçaneta, sabe? Que ela vem correndo, sabe? Acusou que tá atrasado, né? Daí tu chega e sai. Mas eu não vou sair, eu vou fazer essa corrida. São 2 senhoras aí por cima. 2 estão saindo do prédio, não sei quantos vão embarcar. São 2 ou 1? Acho que é só uma. Ou só as 2, e agora? E agora, José? Oi, André? Sim. Uma só. Eu sempre tenho a próxima, né? Às vezes eu pego 3, 4 vezes a mesma pessoa. Pois é, até uma próxima então. Tchau, tchau. Tchau. Tô desconfiado que o estagiário não tá bloqueando, não. Porque, pelo que eu me conheço, se eu já fiz viagem para essa senhora e ela se portou como ela se portou hoje, ela teria levado nota 1, né? Uma velha faladeira. Os papos nada a ver. Talvez eu que esteja de mau humor agora. Por hoje é só, pessoal. 8h12 da noite, aqui na Vila do Curral, no bairro Camaquã, bem atrás do Zaf, para quem não sabe onde fica a Vila do Curral. Vou rasgá-la ao meio, para sair lá embaixo na cavalgada, já em direção ao Cafofo do Sol. Minha casa, minha vida. Tô cansado, tô com fome, tô com mijando, tô com torcicolo, tô com raiva, tô estressado. Na verdade eu tô estressado, tudo isso é estresse, falta de perspectiva. Paz aqui no muro, ó. Outro dia mataram uns aqui na Funil, no mesmo dia. Passageiro que me alertou: ó, motora, não vai lá na Curral porque mataram um lá, não sei o que, bababá. Não sei qual é a situação, qual é o contexto, enfim. Mas eu tô acostumado a passar por aqui, eu nunca vi nada. É só uma vila, né? Como muitas em Porto Alegre. Mas enfim, né? Tem que estar sempre tomando cuidado em qualquer lugar. Aqui e no Moinho de Vento também. Que nem eu falei hoje da Carlos Estevo e da... Desculpa. Eduardo Seco, né? Que eu criei ranço com aquelas ruas lá, porque um dia escutei que aconteceu alguma coisa lá. Mas não quer dizer que não aconteça em outros lugares, né? Enfim, não quero falar mais sobre nada hoje, conceito. Eu tô bem estressado mesmo. A realidade é isso. Mais um dia que eu vim ali até umas 5 horas da tarde, fazendo direitinho, até mais do que os últimos dias. Aquela viagem pra Gravataí me deu uma alavancada legal. Por que não pode só essa quadra aí, tia? Coisa de Porto Alegre, sabe? Só uma quadra contramão. Tem que fazer o balão por dentro dos condomínios aqui do INSS para depois voltar ali na mesma rua uma quadra depois. As coisas não tem explicação, né, louco? Porto Alegre é cheio disso aqui. Cheio de ruas que no final dela ela vira ao contrário, né? Mas o que eu tava falando? Eu vinha bem ali, até umas 5 horas da tarde, daí eu pensei, tá, me aprontei, falei com os guris lá no Ecoposto, até aquela hora ali, até chegar ali eu tava direitinho. Depois que eu parti dali, só veio merda. Fui pra lá, pra Carlos Gomes, achando que ia me colocar no meio de uma dinâmica, e nada.
Aí o cara passa 10 minutos pulando uma corridinha que te paga 60, 70 centavos o minuto. O que eu falei, ó? Só essa quadra aqui, ela é uma única. Todo o resto dela é 2 mãos. Não tem explicação. Estrada da Vila Maria é o nome dessa rua aqui. Que de estrada não tem nada. Então é isso, pessoal. Daí depois da noite, né? Não teve dinâmico. Se teve, estava longe de mim. Se teve, era pouquinho. Deu 7 horas, começou o desaforo mais cedo hoje. Aqueles que começam às 8h30, por aí. Começou às 7. A primeira Zona Sul que tocou, que foi essa, eu vim. Não quis mais saber. Chega por hoje. Bora descansar então. Começar a preparar, já comprei os envelopes para despachar os adesivos pro pessoal de fora de Porto Alegre. Comecei a preparar que já tem mais de 20. O pessoal gostou da ideia, né? E eles estão acabando, não sei se não vão acabar com essa remessa. Então já tenho que providenciar. Vamos ver como é que vai ser a procura por parte de vocês nos próximos dias. Mas de qualquer maneira eu vou providenciar mais uma leva, com certeza. Aliás, eu tô para receber, eu comentei com vocês, né? Eu comprei por 30 pila uma na Shopee, que eu não faço a menor ideia como é que vai ficar. Não sei a qualidade do adesivo, mas paguei pra ver, né? 30 pila vale a pena, se for bom, tá valendo. E a previsão de chegada semana que vem. Então, enfim. É isso, já peguei a rua da... Eu descobri outro dia, o Celdão que me contou. O Celdão é o dono do Cafofo ali. Que aqui no final dessa rua, João Vedana, era a fábrica da Minuano, Águas Minuano, refrigerante Minuano. Os mais antigos vão lembrar, né? Hoje não existe mais. Depois que a Coca-Cola comprou, e daí foi durante um tempo fábrica da Coca-Cola. Ali no final eu vou mostrar pra vocês. E depois não tem mais nada. Hoje é nada de refri, né? No caso. Hoje é alguma coisa de reciclagem de PET, né? Eu acho que é isso. E daí conversando com o seu Adão é que a água daqui é muito boa, né? A água tinha uma fonte, eu tenho uma fonte por aqui. Aqui à direita, um pouquinho mais daquela curva ali à direita. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Mas é um pouco adiante ali. E a água daqui é muito boa. Daí eles usavam essa água para fazer o refri. Depois a Coca-Cola incorporou aqui à direita. Eu vou entrar aqui, depois eu saio de ré, que vai vir no carro bem na frente. Aqui, ó. Hoje não dá pra ver ali, tá tudo escuro. Tem uma portaria ali. Tem um negócio de pet, mas não pet animal, pet, garrafa pet. Enfim, só pra ilustrar. Então é isso, muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E que não foram, faça aí imediatamente. Só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu tô desconfiado que eu não concluí o raciocínio como muitas vezes eu faço, né? Que o estagiário não bloqueia de fato o passageiro da nota 1. Porque se tivesse bloqueado, essa corrida não caía pra mim. E me conhecendo como me conheço, essa passageira não teria passado ilesa. Hoje eu dei nota 1 com convicção. E ainda ela se despediu pra mim, né? Ah, então tá, até uma próxima. Ela que me disse, eu não sabia, não lembro dessa senhora. Já me levou outro dia, não sei o que, tu estava indo pra casa, blá. Eu disse, olha, vida do curral eu faço bastante, principalmente quando eu tô voltando pra casa, mas eu não lembro da senhora. Eu fiquei pensando, será mesmo? Ela começou numa ladainha, quase toda a viagem, até chegar no Pontal. Quando ela se deu conta que eu não respondia mais, ela parou. Eu fiquei pensando, mas só um pouquinho, será que ela é sempre assim como ela tá sendo agora? Ou é hoje um dia especial pra ela, né? Eu pensei, se ela fosse sempre assim, eu teria dado nota 1 com certeza. E se eu dei nota 1 pra ela no momento atrás, por que veio essa corrida de novo pra mim? A não ser que tenha sido antes da regrinha nova, né? Mas ela disse que foi há poucos dias. Enfim, aquela coisa que nós nunca saberemos.